Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI, número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar da Tenda, tá? A construtora Tenda, que ela foi muito massacrada no último mês, subiu pra caramba, o pessoal fica eufórico, né, quem investe nela. É uma empresa de baixa renda, é uma empresa que ela não cumpriu o guidance de margem bruta no passado, que ela se alavancou demais, começou a dar prejuízo e tal. Então, esse é um ponto que a gente tem que acompanhar nas construtoras, tá? A gente tem que acompanhar como é que estão as vendas, se o estoque está ficando encalhado, se a inadimplência está saindo do controle, se a empresa está se alavancando, não está conseguindo vender, né, construir, entregar a operação, né? A gente está sempre falando sobre isso. Mas o mercado ficou meio eufórico agora nesse último mês. Tanto empresa que não está operando tão bem, que era no caso a Tenda, como empresas boas subiram. Então fica muito difícil às vezes de você diferenciar, até porque se vier o mercado de alta, qualquer empresa começa a valorizar, tá? Mas as empresas boas que prosperam no longo prazo, tá? Então vamos dar uma olhada, né? Eu nunca olhei com muito detalhe a Tenda. Espero que eu possa contribuir de alguma forma com vocês. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram. Se tiverem interesse no nosso serviço de análise, inclusive eu analiso bastante construtora, né? Estou sempre falando de construtora aqui. A gente tem valuation de algumas construtoras lá. Tem um link aqui de um chatzinho lá no WhatsApp que a gente vai estar liberando algumas informações da próxima etapa de inscrições e também o link da nossa landing page falando um pouquinho do serviço, tá? Então vamos lá, falar da Tenda, né? Então são empreendimentos mais simples, tá? Então a gente vê que a receita deles, tá? Isso daqui, lembrando mais uma vez, tá, pessoal? Essa receita, né? Algumas linhas da DRE, a receita, tem margem bruta, tá? Isso daqui, ela é resultado do método POC, tá? Ou, melhor dizendo, vendas passadas, tá? Então isso daqui, para a construtora, não é muito importante, tá? É mais importante a gente ver a margem REF, né? A margem a apropriar e ver os indicadores operacionais. Mas a gente vê aqui que até a receita dela, top line, ó, não vendeu muito, tá? Não tá pocando, né? Tem um método aí que o pessoal fala, né? Método não, é uma palavra que o pessoal criou que é pocar, pocando. Não tá pocando tanto, né? Até aumentou relativamente bem, né? Em relação aos outros períodos do passado. Em relação ao quarto tri, a gente vê que não vendeu tanto, 3%. A margem bruta bem inferior de outras construtoras que a gente vê, mas segmentos de baixa renda às vezes também não tem margem bruta tão alta. Olha como que aumentou em relação ao quarto tri de 2022, tá? Aumento de 9,6 pontos percentuais em relação ao primeiro tri. Então, de repente, foi por isso que o mercado acelerou, né? Porque entrou um governo aí que facilita esse financiamento, e essas construtoras de baixa renda, elas não são nem ruins, tá, por operar em baixa renda, porque elas recebem de uma vez todo o recurso, diferente dessas outras construtoras que operam em média e alta renda, que você não recebe do governo, você depende do cliente pagar. Se o cliente tiver inadimplência, tiver distrato, né, que é quando cancelamento de contrato, a própria construtora arca com isso. No caso das construtoras de baixa renda, não. As construtoras de baixa renda recebem logo do banco que financiou, e o problema de distrato, o problema de inadimplência fica com o banco, não fica com a construtora de baixa renda. Tá? O problema é ela construir e não vender. Isso é um grande problema, tá? Ou se alavancar muito para construir, ficar com o dinheiro preso. Gerou um pouquinho de caixa, tá, nesse trimestre. Então a gente vê aqui que eles estão lançando, tá? Normalmente essas construtoras lançam mais, então não é porque está lançando pra caramba que também que é ótimo, tá? Porque ela é de baixa renda, então tem que lançar mais, acaba lançando mais empreendimentos, tem banco de terrenos maior. Então muita gente analisa a construtora também por conta de banco de terrenos, tá? Construtora de baixa renda tem muito banco de terrenos, tá? Tem um banco de terrenos bem robusto, lançamento de 10 empreendimentos, 490 milhões de VGV. E aumento em relação ao ano passado, tá? O preço médio deles aqui, eles nem botaram aqui comparação, né? 189 mil por unidade. O VSO deles aqui, daqui 24,4 e diminuiu em relação ao quarto tri, tá? Mas não tá nem ruim não, tá? O VSO é bom. 20% aí por trimestre, mais ou menos. Aumento no preço de vendas. Aqui eles botaram aumento no preço de vendas um pouquinho. Venda líquida, ficou mais ou menos flat. Unidades entregues, aumentou um pouquinho. Banco de terrenos, ó, então a gente vê que o banco de terrenos é alto. Aí o pessoal às vezes analisa, igual essa análise de valor patrimonial de empresa ou de fundo imobiliário principalmente. Não, ela tem 16 bi de banco de terrenos. Cadê? E o valor de mercado dela é 800 milhões, tá muito barato. Não é assim que se analisa, tá? Uma construtora. Pode até
fazer algum sentido em determinado momento, tá? Mas não adianta a empresa ter um banco de terreno, sair construindo e não vender nada. Vai ficar com estoque calhado, aí tem que pagar. Se você construir e não vender, você tem que pagar manutenção do empreendimento, tu tem que pagar o aluguel para o condomínio, tá? Que é um outro CNPJ, você tem que pagar imposto, enfim, um custo fica muito pesado para essas construtoras, tá? Que vai pocando ao longo do tempo. A gente vê que aumentou um pouquinho de banco de terrenos, né? Muito provavelmente esperando que esse governo facilite mais, né, esse programa aí Minha Casa Minha Vida. Eles tiveram um pouquinho de permuta, né? Permuta é você oferecer algumas dessas unidades, cadê? Dessas unidades, para o dono do terreno ao invés de você pagar à vista, tá? Então eles têm boa parte que é com permuta. Você não tem que desprender capital de uma vez. Tem alguns outros programas aqui, ó, aqui de São Paulo. Ó, programa Pode Entrar. Então eles estão investindo aqui. No VGV. Vamos lá. Mensagem de administração. Ó, atual processo de reestruturação da tenda segue de acordo com o planejado. Acreditamos que o resultado do primeiro trimestre da Sinage acabou estando no caminho certo. O resultado do primeiro trimestre não veio bom, mas também não veio ruim não, tá? Apesar de reportar um prejuízo. Ó, deu prejuízo por quê? Provavelmente é alavancagem ainda, né? Margem bruta subiu, né? Que a gente viu. Ó, estão entregando empreendimentos que lá do período da pandemia, né? Do início da pandemia. Então por quê? Lá na pandemia eles não venderam nada, né? Então agora eles estão conseguindo vender, entregar, concluir as obras e aí tá pocando o resultado. Então a empresa está melhorando mesmo. E lá atrás os resultados estavam bem fracos. Fizeram aqui uma provisão de inflação, custos eventuais, repassaram um pouquinho. VSO até que veio bonzinho, tá? 25% no primeiro tri. Evolução preço, venda líquida, tá? Então a VSO deles ainda não retomou um patamar que já foi mais alto lá no passado, em 2021, né? Aí começou a cair. Venda líquida também e tal. Mas eles estão conseguindo repassar preço, né? Então a gente vê que o patamar está subindo, tá? Desvio de custo no início do ano. Mostrando aqui o impacto do desvio de custo, alguns custos. Eles provisionaram ali da pandemia, eles conseguiram reduzir, né? Isso daqui impactou bastante no passado para eles. Evolução da margem bruta, de novas vendas, né? De novas vendas. Então eles estão conseguindo ter uma, como é que eu vou dizer? Uma nova safra, né? Eu não sei se é esse termo, ou não lembro se é esse termo correto, né? Porque a safra anteriores de imóveis, eles estavam com imóveis presos, estava sendo impactado, inflação, e eles começaram a melhorar a rentabilidade. Então o resultado veio melhor. A margem apropriada, a margem ref, das vendas anteriores, olha como é que estava ruim, ó. Ó, margem ref bem ruim das vendas anteriores, olha como melhorou. E isso daqui apropriar, a gente demonstra que o sinal dele está bem positivo para o futuro, tá? Realmente a empresa parece ter uma virada aí. Então por isso que o mercado gostou, né? Provavelmente do resultado da companhia. Deixa eu ver aqui. Os lançamentos anteriores, ó, que pesavam. Que pocava mais, né? Até 2022, ó. E agora eles começaram a fazer lançamentos, ó, 2022, né? Esse lançamento aqui. E que vai começar a pocar de 2024, 2025 em diante, né? Então a rentabilidade da empresa vai começar a melhorar, que a gente já está vendo que está melhorando. Então por isso que o mercado gostou. Atividade de acabamento em atraso. Mas a empresa estava com um resultado bem meia boca, tá? Comparado com outras construtoras que a gente vem acompanhando. Então não faz muito sentido você investir numa empresa dessa quando tem outras com resultados melhores, tá? Só porque a cotação caiu, porque as outras também caíram, que a gente está sempre falando aí, Mitre, uma Lavi, uma Moura, a própria Cury. Mas agora a Tenda está com resultados um pouquinho melhores, tá? A atividade de acabamento em atraso, a gente vê que eles melhoraram, tá? Estão sendo mais eficientes. Consumo de caixa operacional, aqui fica muito sazonal também. Deixa eu ver que está consumindo menos caixa. Por conta da estrutura de capital, né? Que eu tinha falado no início do vídeo. A alavancagem deles estava muito ruim, então tá vendo que estava consumindo muito caixa, ó, lá atrás. E esse programa aí pode entrar do governo de São Paulo, trazer recurso de 577 milhões. Poderá trazer, né?
Eles botam aqui uma dívida líquida sobre PL, porque essas construtoras têm muito patrimônio, né? Quitaram 226 milhões. Limite dela da dívida é 350 milhões, é isso? O covenant deles, ó, é dívida líquida sobre PL, tá? Para vocês verem como que nem a geração de caixa aí da DRE, que é um proxy, né, o EBIT, EBITDA, é utilizado para covenant dessas construtoras, por conta do método POC. Então a gente vê que aqui cadê? A régua de covenant ia chegar aqui no 80, 85 e tal. E aí vai reduzindo ao longo do tempo, porque eles vão melhorar na nova safra aí de empreendimentos, tá? Eles botam aqui, tem uma aqui ajustada, né? Então a gente vê que eles melhoraram realmente, né? Terceiro... Começaram a ficar bem ruim foi aqui, né? Primeiro tri de 2022. E o covenant deles tiveram que esticar o covenant, né? Lá pra cima. Alguns custos, ADRE, receita, né? Despesa. Ver se tem mais algum gráfico. Eles botaram um guidance aqui, ó. Margem bruta. De melhorando trimestre a trimestre, né? Limite inferior. Então o limite inferior já está bem superior ao que foi reportado, né? Primeiro tri. E olha como estava ruim, né? No quarto tri. Realmente, a empresa deu um salto aqui. Aí, por que o mercado... Quem estivesse acompanhando de perto a Tenda, provavelmente, tá? Quisesse botar um dinheirinho lá... Não, mas a pessoa que está acompanhando direito, igual a gente está analisando aqui, tá? Provavelmente já teria notado. Pô, a tendência a Tenda daqui a pouco melhorar. A Tenda caiu muito. Pô, vou botar um dinheiro ali, porque eu acho que ela vai melhorar. E acompanhando, né? Olhando os resultados, ó. A margem apropriada dele já tá bom. Já devia estar dando sinais lá no release lá de trás. Agora, botar sem saber... o que está fazendo é meio complicado, né? Olhando os resultados lá de trás. Mas provavelmente aqui no quarto tri já devia estar dando sinais de melhora, da margem apropriada, ela já devia estar dando algumas informações na mensagem de administração. Tá? Então já daria para pescar, quem está acompanhando de perto a Tenda, tá? Não era o meu caso. Aqui é a operação da Tenda, on-site, off-site, que eles botam aqui, ó, desenvolvimento de casas produzidas numa fábrica usando a tecnologia construtiva, wood frame, né? Até meu nome aqui, né? Wood. Madeira. Então a gente tem aqui dois tipos de tecnologias, né? Apartamento, casa. Que são apartamentos mais simples, né? Aqui mostrando o VSO. Primeiro tri. Até que o VSO é interessante. Banco de terrenos. Aqui tem os segmentos, né? O Tenda. Então a gente vê que tem um VSO melhor. Esse alerta tá com o VSO bem ruimzinho ainda, tá? 3,13%. Caiu pra caramba frente ao quarto. Mas de repente foi mais sazonal, né? A gente vê que o quarto tri veio bom. VSO. Mas bem pequeno ainda, ó, o VGV deles, ó, 3 milhões, enquanto a parte da Tenda, de repente eles estão botando um pezinho aqui, eu não acompanho muito de perto essa parte aí da Tenda. Eles já vi eles construindo casas em outros lugares, tá? Essas casas pré-fabricadas. Mas, de repente, isso daqui pode ser um horizonte positivo, uma avenida de crescimento da companhia, essa parte aí de casas pré-fabricadas. Aqui o consolidado. Eles não deram distrato não, vamos ver se bota mais para frente. Destaques financeiros. Vamos lá, vamos seguir aqui. Isso aqui é muito número. Lançamentos, nossa, a apresentação deles é grande. Então lançaram até um pouquinho menos que no quarto tri, né? 7. VGVzinho bom, né? Até caiu também o VGV. Mas continua no patamar bom. O outro aqui, no outro aqui nessa Leia, né? Que é de casas pré-fabricadas, até lançou um pouquinho mais, tá? VGV mais ou menos flat. Preço médio até inferior desses apartamentos da Tenda, né? Então tem que ver se eles vão conseguir aumentar isso no futuro. Destaques, alguns destaques, vendas brutas. Vamos lá, vamos seguir. VSO bruto. Então a gente já viu que lá no passado, ó, até em 2020 já estava mais alto, depois despencou, né? Distrato, aqui tem distrato. Sim. O distrato teve um leve aumento, a 26%. Né? Lançamentos, vendeu 7%. Do estoque, 92%. Então eles estão desovando o estoque, né?
Isso é ponto positivo, de repente por isso que está tendo mais rentabilidade, né? Eles estão conseguindo vender o estoque que estava preso, né? Ficou preso lá até no quarto tri. Tá? Extrato deu um leve aumento, mas ainda não é nada crítico. E para essas construtoras de baixa renda não é tão ruim, tá? Por conta desse financiamento direto com o banco, conta de convênio, governo federal. Aqui dessas casinhas, a gente vê que ainda não é muito bom, né? Ó, vendeu muita coisa que estava no estoque e muito lançamento também, vendeu mais lançamento. E aqui o consolidado. Unidades repassadas, unidades entregas. Estoque, valor de mercado, mostrando mais um pouquinho. O que está aqui? Status da obra. A gente que ver aqui, ó. Boa parte está no início ainda, ó. Até 30% concluído. Outra aqui na metade. Bem pouco aqui ainda no final. Então isso aqui demora, né, a você conseguir reconhecer na DRE. Isso que eu tô falando, por conta do método POC. Aqui 1.8, quase 1.9, né, bi de... Ainda até que não iniciados, né, isso aqui. 542 milhões. Estoque bem recente, né, também. Essa parte aqui, de VGV. Banco de terrenos. Vamos ver, vamos seguir. Lucro bruto, isso aqui tudo a gente já viu, né? Os lançamentos deles, vamos lá. Despesa com venda, despesa geral administrativa. Isso daqui não é o grosso dos construtores, a gente sempre fala disso, tá? Até conseguiram segurar despesas gerais administrativas. Ó, percentualmente em relação à receita. Controlou. Aqui é o consolidado aqui embaixo, né? É mais ou menos a mesma coisa, porque essa parte aqui de casas pré-fabricadas ainda é bem pequenininho da tenda. Outras receitas é irrelevante. O EBITDA ficou até positivo esse trimestre aqui por conta da melhor rentabilidade que a gente falou, né? O outro aqui não, né? Esse segmento aqui é bem ruimzinho, assim, de casas pré-fabricadas. Então, hoje ainda não faz nem cosquinha, né? A companhia, né? Ainda fica prejuízo líquido, prejuízo operacional e tal. Mas parece bem ruimzinho esse segmento aí de casas pré-fabricadas. Ó, o resultado financeiro machucando, ó. Porque a empresa é alavancada, ó. Resultado financeiro machucando já há um tempo, já a companhia. Ah, que margem apropriar, né? Então, aqui, por isso aqui o ROI ficou negativo, né? De 2021 em diante, né? Por conta, o custo da dívida está pesando mais do que a rentabilidade da companhia. Resultado apropriado, a gente vê que a margem apropriar ó, subiu absurdamente, né, em relação a dezembro de 2022, em relação ao ano passado também. Ó. Então já tinha melhorado aqui, tá? Em dezembro de 2022. Olha essa margem apropriada aqui como tinha melhorado em relação aqui ao março de 2022. Então é o que eu falei, né? Quem estava acompanhando de perto já via que a receita, que o custo estava pesando menos, né, para a companhia. Ó, a empresa tem um caixa aqui de 600 milhões. Entre aplicações financeiras, né? Que isso aqui é caixa, tá? Isso aqui é um CDBzão, estou sempre falando disso, né? Isso daqui é um CDB, um tesouro. E o caixa puro, né? Que seria uma poupança da companhia ou conta corrente. Conta a receber, também tem bastante conta a receber. Só onde encontra esses financiamentos, ó, 1.1 bi. Que pode somar como um caixa também, uma espécie de caixa. Eles até somam aqui também, ó, receitas a apropriar, né? Bota aqui uma espécie aqui de gráfico. Recebíveis, ó, pós-chaves e pré-chaves. Algumas provisões e tal. Vamos ver aqui endividamento. Vamos dar uma olhada no endividamento. Então a dívida deles é alta, ó, 1.3 bi. Mas eles têm em caixa lá, 600 e pouco milhões. Mais conta a receber de 1 bi e tal. Não fica ruim não, tá? A gente vê que é de longo prazo. Aqui tem o detalhamento da dívida, a gente vê que a dívida tá pesando muito, por quê? Porque a CDI tá em alta. E a dívida não é baratinha também não, tá? CDI mais 4, CDI mais 3. Mas tem que CDI mais 4, ó, da debênture que eles fizeram, ó, 200 milhões. Eles tiveram que fazer uma dívida aí. Aqui do sistema financeiro habitacional é mais barato, né?
Mesmo assim, ó, 127% do CDI, aí com a Selic em alta, machuca, tá? TR mais 11,76. Essa daqui, ok, a TR mais 8,18. Que foi a mais baratinha, né, do sistema financeiro. Mas até essa parte que esse sistema financeiro habitacional tá caro. Então é difícil tu gerar um ROI positivo com uma dívida, com custo de dívida alto, tá? Nesse sentido aí. Aqui consolidado, né? Então a gente vê aqui. Boa parte atrelada ao CDI, outra parte é TR. Vai botar aqui o custo médio TR mais 8,18. Por quê? Porque aqui a parte, esse sistema financeiro habitacional número 4 é o que tem o custo, a dívida maior, né? A maior parte da dívida, né? Dessa parte do sistema financeiro habitacional. Dívida líquida, aí botar aqui de subtraindo do caixa, 754 milhões. Mas ainda tem a conta a receber, né? Que facilita. SCG, vamos lá, vamos continuar aqui, senão a gente não acaba. E eu acho que acabou, né? Então essa foi a apresentação da Tenda, tá? Ó, então a Tenda, né? Calma aí, deixa eu botar na tela inicial. Isso, que a gente volta aqui. A Tenda, ela é uma empresa que já vinha demonstrando sinais, né? Desde o quarto tri, se bobear até antes do quarto tri, provavelmente, de melhora. Mas existem outras construtoras muito melhores, tá? Só que como foi uma melhora expressiva frente ao que ela estava apresentando, o mercado jogou ela lá para cima, até mais do que outras construtoras de boa qualidade, tá? Eu prefiro investir em outras, tá? Eu acho que tem outras melhores. Mas quem estava acompanhando de perto de uma maneira, como é que eu vou dizer, uma maneira séria, igual a gente está fazendo, tentando fazer análise aqui, pelo menos eu julgo que eu estou fazendo uma análise séria, né? Quem não gosta, eu não tenho o que dizer, né? É só não seguir a página. Já teria visto que a empresa estava para mudar. Mas não tinha muito motivo para a gente estar investindo numa empresa dessa, e tinha outras empresas de boa qualidade que também foram jogadas para baixo, né? Por conta dessa alta de juros. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com vocês, né, com essa análise. Peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiverem interesse no nosso serviço de análise, tem um link aqui do chat também, tá? No WhatsApp, tem o link da página também, as inscrições no momento estão fechadas, né? E a gente tem bastante análise de construtora lá, com valuation, tá? E com algumas informações adicionais. Espero que eu possa ter contribuído. Forte abraço.